Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do InSpendcast e hoje o assunto é gamificação. Roda a vinheta! Muito bem, e para poder falar sobre gamificação, aliás, tem uma coisa legal para falar para você aqui. Este é o programa que será dividido em duas partes. Na primeira parte, eu quero que você conheça... Olha, eu não sei nem quantas características eu posso dar, porque ele é um gênio. Vou apresentar para vocês aqui hoje Passi Loman. Passi, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Passi, agora há pouco a gente estava falando sobre a pronúncia do seu sobrenome, né? E eu estava dizendo o seguinte, da maneira como a gente lê aqui no Brasil é Loman, mas você estava dizendo que na Finlândia... Correto seria Luman. Luman. E de fato, sou da Finlândia, meu primeiro nome é finlandês, mas esse sobrenome é sueco. E lá, a letra O se pronuncia como U. Por isso, essa estranha pronúncia do meu sobrenome. Escolhi pronunciar erradamente aqui no Brasil também para facilitar a vida. Então, sou conhecido como Passi Loman mesmo. Fica mais fácil para acertar, né? Isso. Muito bem. Ô, Passi, como é que você entrou nesse negócio de gamificação? Como é que foi a origem disso? Muito bom. Então, eu já moro aqui no Brasil desde 2006, feito várias coisas no começo, e entre as muitas coisas que eu faço, eu sou representante de um instituto que chama Instituto Ibero-Americano da Finlândia, que é um instituto apoiado pelo governo da Finlândia, que apoia a ciência e cultura finlandesa nos países em que falam português ou espanhol. E como representante deste instituto, eu fiz parte da Casa da Finlândia durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, tivemos uma casa mesmo, onde várias empresas, governo, institutos apresentaram seus produtos e serviços, cultura e tudo mais. Eu fui responsável pela sala de ciência e cultura. E percebi lá na Casa da Finlândia, durante os Jogos Olímpicos, que houve duas coisas populares na Casa da Finlândia. Papai Noel. Mesmo com 40 graus, eu tive uma fila de 2 horas, adultos esperando para tirar uma foto com Papai Noel. Outra coisa popular, infelizmente não era a minha sala, mas foi uma stand de uma empresa que chama CEP. Eu fui lá ver o que eles fazem, porque estava sempre muita gente rindo, divertindo, diferente de todos os outros stands. E descobri que essa empresa, CEP, era uma plataforma de gamificação. Até naquele momento eu nunca tinha ouvido falar a palavra gamificação, fiquei curioso para saber mais. A gente faz mais em detalhes, mas é uma metodologia para engajar pessoas, motivar pessoas, usando as mecânicas de jogos em outras áreas, tipo treinamento corporativo, educação na escola. Então esse foi o primeiro contato com gamificação mesmo. E a partir disso comecei a falar com os sócios da empresa e pensar que tal trazer essa ferramenta, solução ao Brasil também, que enfim fizemos uma parceria e estamos aqui nos últimos 5 anos crescendo o tempo todo. Eu ia te perguntar algumas coisas em relação a CEPO, mas antes disso, eu queria que você, de repente, explicasse, né, para quem está ouvindo a gente, um pouco mais sobre o que é uma gamificação. O game e gamificação é a mesma coisa? Só a mesma coisa? Boa pergunta. E a gente faz essa confusão que são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, não. Um game, um jogo, é para entretenimento, para diversão. Ninguém entra jogar num jogo pensando que eles querem aprender alguma coisa, fazer um treinamento. Pode ser que eles aprendem por acaso, jogando, mas eles começam a jogar jogos para a intenção de se divertir. Já a gamificação, o objetivo é diferente. Usa mesmas mecânicas de games, de pontos, níveis, leaderboards, placares, esse tipo de coisa, mas o objetivo agora é diferente, é alcançar algum tipo de objetivo no mundo real, que muitas vezes é mudança de comportamento, aumento de conhecimento, esse tipo de coisa. E vou contar um exemplo também, como que eu, de fato, já comecei a usar gamificação antes que eu sabia a palavra gamificação, antes que eu comecei a trabalhar com CEP.
É um exemplo de uma situação cotidiana. Nós temos uma filha que hoje tem 13 anos, mas isso aconteceu quando ela tinha uns 7, 8 anos. Uhum. E você conhece um pouquinho da minha filha, que ela é Sim. sensacional. Ela sempre ganha notas boas na escola, quase sem esforço. Já é trilíngue desde o nascimento. Ela é muito educada, é engraçada, muito artística, faz desenhos, pinturas melhores que a grande maioria de adultos já. Mas naquela época, que ela tinha uns 7, 8 anos, ela teve um comportamento que nós não gostamos. E era difícil mudar esse comportamento. Que ela era totalmente incapaz de assumir culpa de qualquer erro que ela cometeu. Até um ponto que ela derrubou um copo de água e foi culpa do papai, mesmo que eu não estava na mesma sala. Mas ela descobriu alguma razão. Você fez barulho no seu escritório, por isso que eu derrubei o copo de água. A gente tentou tudo, falar que não tem problema cometer erros, todo mundo comete erros, fica calma, educado a assumir sua culpa, mas nada mudou. Mês após mês, continua do mesmo jeito, sempre colocando culpa dos seus erros para outras pessoas. Até que um momento eu pensei, vamos criar um jogo. Cada vez que você aceita a culpa do seu erro, você ganha 1 ponto. Cada vez que você coloca a culpa de outra pessoa, que não foi culpa dele ou dela, você perde 2 pontos. Né? Regras meio fortes. Uma psicologia boa, hein? E quando chega a ter 10 pontos, a gente vai numa loja de brinquedos e ela tem X reais e pode escolher comprar o que quiser. Foi o último dia, não vamos falar, última semana que ela teve esse comportamento. Ainda cometeu esse erro 1, 2 vezes, mas depois ela percebeu que tem um valor para ela mudar esse comportamento. Antes disso, era só papai e mamãe falando que não faz isso, não faz aquilo, faz desse jeito, mas não tinha razão para ela. Ela sabia que a gente vai amar ela do mesmo jeito, mudou o comportamento ou não. Mas agora, se eu mudar meu comportamento, ganhar os 10 pontos, eu vou lá na loja dos brinquedos e posso comprar o que eu quiser. E como foi um processo, não foi apenas oferecer dinheiro por si, ela realmente precisava trabalhar para mudar esse comportamento. Realmente foi rápido, 1 semana mais ou menos. E nunca mais voltou a esse comportamento. Foi tipo mágica. E o que a gente fez? A gente criou um jogo com pontos, alguns perigos que pode perder pontos, um objetivo, um prêmio. É gamificação. Não foi um jogo que você joga num videogame, nem tinha nada em papel, é uma ideia de jogo. Gamificação. Depois que eu descobri que o que a gente fez em casa era gamificação. Boa história. Porque realmente a gente funciona assim, né? O ser humano precisa de recompensa. É isso. E às vezes até de uma penalidade. E o game traz esse contexto, né? Exatamente, e dá uma razão. Por que você está participando de uma atividade no mundo de trabalho, quando tem um treinamento? Muitas vezes o funcionário nem entende por que estou fazendo esse treinamento. Não tem nada a ver com o meu trabalho diário, a apresentação é chato, eu não quero fazer. Mas quando você dá uma razão, que pode ser um jogo. Você ganha X pontos, e esses pontos você pode transformar em alguma coisa na vida real. Aí, de repente, faz sentido para a pessoa participar naquela atividade que foi gamificada. E de alguma forma também assim, né? A grande maioria das pessoas são competitivas, né? O ser humano é competitivo por natureza. Umas pessoas mais, outras menos, mas é competitivo, né? Com certeza. A gente costuma falar que temos 4 tipos de jogadores, ou seres humanos, pessoas podem ser divididos em 4 tipos de jogadores. Um deles são muito competitivos, que realmente querem ganhar. A gente chama eles matadores, um tipo de jogador matador, que realmente de qualquer custo tem que ganhar. Às vezes eles até têm prazer de ver outras pessoas perderem. Sim. Você conhece esse tipo de jogador, né? Mas eles são uma minoria. A maioria são jogadores que são socializers. Para eles é só importante gastar tempo com família, com amigos, jogando. Quem ganhou, quem perdeu, não importa. No dia seguinte já esqueceu quem que ganhou, quem que perdeu. Mas divertiu naquele momento, vai lembrar aquele momento, os sentimentos que sentiu naquele dia, naquele momento. Temos outros jogadores que gostam de
conquistar coisas. São conquistadores, são tipo de jogador. Para eles é importante ganhar uma medalha, um troféu, para poder depois mostrar para outros que ganhei essa medalha. E não precisa ser vencedor, mas os escoteiros são um exemplo disso. Cada vez que eles aprendem uma nova habilidade, eles ganham um badge, alguma coisa assim, mostrando que agora eles sabem essa habilidade. Então, tem vários tipos de jogadores. Os matadores que realmente querem ganhar, mas mesmo que você não seja este tipo de jogador que realmente quer ganhar de qualquer custo, pelo menos você não quer perder. Então, isso também faz parte de jogos, de gamificação. Quando tem um leaderboard, um placar, você tem motivação de ficar o mais alto possível. Ali, né? O ranking, isso quer estar em cima, né? Isso, é isso. Que tipo de jogador que você é? Eu sou socializer. Eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiros, de cartas. Trabalho com gamificação, mas eu não tenho um PlayStation, eu tenho um Xbox. Então, quando você pensa num gamer, muitas vezes o que vem em mente é um adolescente, menino, jogando numa sala escura, dia e noite. Mas eu costumo falar que todos nós somos jogadores, gamers. Só gostamos de jogos diferentes. Acho até que é difícil achar um ser humano que não gosta de nenhum tipo de jogo. Seja cartas, videogames, palavras cruzadas, jogos com celulares, jogos de tabuleiro. Algum tipo de desafio, né? Isso. E como é que era o passe criança? Também tinha o mesmo gosto de game de hoje, de tabuleiro, ou não? Você teve uma outra... Boa pergunta. Acho que mudou um pouquinho. Como criança, eu era ainda mais competitivo. E pratiquei muitos esportes. Hockey de gelo, futebol, vários esportes. E naquela época, se eu perder, por exemplo, no hockey de gelo, peguei aquele taco e bati no chão e fiquei muito chateado. Depois acalmei um pouquinho e agora o que traz prazer para mim é simplesmente gastar tempo com amigos jogando, seja um jogo de tabuleiros, jogar tênis ou padel, que eu não conheço padel. Não. É um jogo parecido com tênis, mas quadra é menor e tem paredes em cada lado. E sempre jogando duplos, então tem pelo menos 4 amigos sempre jogando. E naquele esporte, para mim, a atividade por si é legal, mas esse aspecto social, que sempre tem 4 amigos se juntando, depois você fica tomando um café ou talvez uma cerveja. Então, eu gosto desse tipo de atividade. A Finlândia é mais comum o quê? O café ou a cerveja? Acho que Finlândia é o país que consome mais café do mundo por pessoa. Puxa vida. E compramos muito do Brasil. Até durante a Segunda Guerra, eu escutei histórias que o Brasil mandou café à Finlândia gratuitamente. Para manter o hábito, sabia que a Finlândia não tem dinheiro para comprar agora, mas para mandar café, quando acalma a situação, eles continuam comprando de nós. E deu certo, até agora bebemos muito café. Boa estratégia, né? E como é que foi o seu início com a Cepo? Assim, você comentou um pouco, né, de como conheceu eles, mas como é que foi isso? Teve uma... Às vezes a gente se apaixona por um produto, né? Como é que foi essa relação? Mudou muito durante os últimos 4 ou 5 anos. No começo, confesso que foi difícil entrar no mercado, porque esse conceito de gamificação não era muito conhecido. Ainda não é tão conhecido, mas começa a ser muito mais. Então, entrando para falar com escolas, com empresas, tive que gastar muito tempo só explicando o que é gamificação. E ganhei os primeiros contratos, negócios com aqueles early adopters que querem inovar, querem testar alguma coisa diferente. Agora já o jogo mudou um pouquinho. Temos já muito mais inbound, empresas, escolas entrando em contato conosco, já sabendo o que é gamificação, conhecendo a marca já e querendo falar sobre talvez implementar na sua empresa, na sua escola. Então mudou bastante. E também tenho visto milhares ou maneiras diferentes de usar gamificação. Boa. Enquanto você toma uma água aqui, eu vou falar com você. Você tem gamificação na tua empresa? Se não tem, vale muito a pena você avaliar
Como é que você pode trabalhar isso para ter melhores resultados em vendas, em relacionamentos? Porque dá para gamificar tudo, né, Passe? Assim, você gamificou com a tua filha? Isso, exatamente. E no mundo corporativo, realmente tem muitos usos para gamificação. Desde recrutamento, temos vários parceiros aqui no Brasil também hoje que usam gamificação para recrutamento e processos seletivos. E dá um exemplo. eh, Quase todo mundo coloca no seu currículo que são fluentes em inglês ou espanhol. Mas como se avalia isso? Poderia mandar fazer um teste, escolha Uhum. múltipla escolha, mas muito melhor colocar eles falar. Você pode gamificar o recrutamento e uma parte disso, dentro do jogo, eles têm que gravar um vídeo de 30 segundos falando sobre assunto X, em inglês ou espanhol, francês, o que seja. Em 10, 15 segundos, o recrutador vai saber se essa pessoa realmente é fluente ou não. E também tenho ouvido muito comentário, feedback, que quando você gamifica o processo seletivo, o processo fica mais prazeroso para todas as partes, inclusive aqueles que não ganham uma vaga naquele momento. Mas o tempo todo eles ficam cientes sobre o seu progresso no jogo, processo gamificado, e sabem por que não deu certo naquele momento. Eles recebem feedback imediato, comentários imediatos sobre todas as atividades dentro do jogo. Então, mesmo as pessoas que não ganharam aquele vaga saem do processo sentindo razoável. Tudo bem, não deu certo, mas foi legal o processo. Fica uma boa impressão da empresa, abre uma nova vaga, eles podem se candidatar novamente, e de repente é uma boa pessoa, só naquele outro vaga não era para ele ou ela. E também, para o recrutador, quando você gamifica o processo seletivo, você pode ramificar o processo, o jogo. Então, por exemplo, uma das perguntas pode ser dentro do jogo: você tem 5 anos de experiência nessa área? Sim. Vai numa direção no jogo, mais rápido. Falou não. Se fosse uma processão tradicional, talvez já descarta esse candidato. Uhum. Porque realmente se precisa de alguém que tem 5 anos de experiência. Mas de repente, se tem alguém que tem 4 anos de experiência, é sensacional. Então, respondeu não, vai em outra direção nesse jogo, vai ter outras perguntas, outras tarefas, que pode ser que esse candidato se destaca muito. Entra nos soft skills, tudo mais. Aí, enfim, o recrutador pode ver, ok, ainda bem que a gente não descartou essa Uhum. pessoa, porque ele ou ela é muito bom mesmo. Ou pode ser que para naquele vaga realmente não deu certo, mas durante o processo a empresa aprendeu tanto sobre essa pessoa que vamos manter essa pessoa em mente para outras vagas que vão abrir, sabemos que vai abrir. Então, gamification no processo seletivo pode ser uma estratégia muito legal. Isso é apenas um dos usos de gamificação no mundo corporativo. Também pode gamificar após o recrutamento, os primeiros dias de trabalho, o famoso onboarding, Sim, que muitas vezes é um processo chato. verdade. Você leva a pessoa numa sala, mostra 50 páginas de PowerPoint, cansativo, chato, ninguém vai lembrar nada. Mas gamificando o mesmo conteúdo, a pessoa fica engajada, participa, fica muito mais leve, divertido. Pode ter, por exemplo, uma tarefa dentro do jogo, processo de onboarding gamificado, onde você tem que procurar fulano do departamento de logísticas e tirar um selfie com ele dentro desse jogo. Aí tem que ir lá, você conhece fulano, onde que ele fica? Tá lá. Legal, você vai lá e agora você já tem uma razão porque que você vai falar Uhum. com ele, quebra-gelo Sim. dentro do jogo, da atividade, tira uma selfie, um engraçado, faz parte do treinamento. Então, isso é outro tipo de usar. E tem muitos outros, treinamento de liderança, segurança, gamificar eventos, marketing, vendas. Temos um montador de carros aqui no Brasil que usa a nossa ferramenta para gamificar treinamento dos vendedores na América Latina inteira. Então, realmente, imaginação que é limite o que você pode gamificar.
Nós fizemos o processo gamificado de onboarding aqui na empresa. As notas dos feedbacks foram altíssimas. Imagino. Porque é muito mais interativo, como você comentou, é muito mais motivador. E o fato de você poder voltar, né, e entender algumas coisas, eu acho que assim, foi transformador para quem fez o processo com a gente aqui. Isso, imagino. E como você falou, de voltar dentro do jogo, você tem liberdade de errar também, fazer de novo. É diferente de uma prova, um teste, onde tem muito estresse de acertar cada resposta. No jogo, tudo bem, errou, mas faz de novo. Você aprende dos erros também. Ô, Passe, eu vi no seu LinkedIn, aliás, quer achar o Passe lá, Passe Loman, no LinkedIn, você é PhD. Sim, eu fiz doutorado em História Antiga. Sou da Finlândia, mas mudei para a Inglaterra para estudar, e lá eu fiz doutorado em História. E a ideia era que eu seria acadêmico, dando aulas de História na universidade, escrevendo livros sobre História. Só que, quando eu estava fazendo meu doutorado, minha vizinha, literalmente, era uma brasileira. Vizinha virou namorada, namorada virou esposa, e juntos nós decidimos nos mudar ao Brasil. Que legal. E nesse momento eu nem falava português ainda, então como que vou continuar no mundo acadêmico no Brasil sem falar português? Então eu precisava mudar a minha carreira, e isso que me levou em lugares diferentes. Você me contou agora há pouco, eu falei que era um gênio, né? Uma PhD e fala 10 idiomas. Gente, eu tenho dificuldade de falar o segundo. Aliás, alguns têm dificuldade até de falar o primeiro, né? De falar o português, difícil. O Passe fala 10 idiomas. A gente tem uma frase que a gente fala aqui, Passe, que é assim: se o seu desafio é educação, a Inspend é a solução. Então, se o seu desafio é educação, a Inspend é a solução. Dá para falar isso num idioma do mais complexo que você fala? Como é que seria? Jos ongelmasi on oppia, Inspand on ratkaisu. Isso é em finlandês. Isso é em finlandês. Isso. E acredito que você falou sobre Inspand. Eu conheço o Inspand já da época que chamava iStat. Sempre fui super impressionado com o trabalho que vocês fazem. Essa é a segunda vez que visito a escritório de vocês e cada vez fico mais impressionado com o trabalho que vocês fazem. Parabéns. Até a admiração é recíproca. Não é à toa que eu falei, poxa, nós precisamos gravar um podcast junto aqui. Né? E, muito bem, então, essa história sua que você veio então da Finlândia para cá, trouxe, e como é que foi a aceitação do mercado quando você chegou aqui? Teve, por exemplo, um diferencial entre mercado acadêmico, mercado corporativo para a plataforma e para a gamificação? Nós começamos no setor educacional, em parte por causa do histórico da empresa mesmo. Nosso sócio fundador é um professor com mais de 20 anos de carreira. Foi quando ele ainda trabalhou como professor que ele teve a ideia de criar essa plataforma. Acho que até vou tomar um minuto para contar como que ele ganhou essa ideia. Quando o Riku, nosso sócio fundador, ainda trabalhava como professor de história também, lá na Finlândia, ensino médio, ele levou uma turma de Helsinki, Finlândia, para Roma, Itália. E antes de viajar, ele perguntou para a turma, no jeito finlandês, o que vocês gostariam de fazer para essa viagem ficar mais memorável, mais divertida, mais produtiva, e não apenas ele mandar os alunos fazerem coisas. E uma das alunas teve a ideia, vamos criar um jogo. Um jogo baseado num programa americano que chama Amazing Race, Corrida Incrível, em que pessoas viajam ao lugar X, eles têm algumas tarefas para realizar lá, de lá eles têm que correr para lugar Y, tem mais tarefas, de lá para lugar Z, e assim vai. Então eles criaram um jogo parecido, Amazing Race edição Igrejas de Roma, em papel mesmo, analógico, mas o engajamento dos alunos era de outro nível. Não era a primeira vez que eles viajaram, mas era a primeira vez que os professores perceberam que os alunos realmente gostaram de aprender mais sobre arquitetura, história, religião, cultura, porque eles queriam ganhar no jogo. Uhum. Então, já lá em Roma, Riku pensou, tem alguma coisa na mecânica de jogos que fez tanta diferença. Como que eu posso replicar isso no dia a dia no meu trabalho? Sempre criando um jogo do zero,
daria muito trabalho. Teria que pensar todos os aspectos de mecânicas, estratégia. Então tem que ter uma ferramenta que você clica aqui, clica lá, em minutos teria um jogo pronto. Aí não conhecia nenhuma ferramenta, eu vou criar. Montou uma equipe de TI para ajudar. Aí isso é há 10 anos. Agora a ferramenta tem usuários em mais de 50 países. Eu trouxe aqui o Brasil depois dos Jogos Olímpicos do Rio, como disse. E aqui também já temos usuários em todos os estados. E começamos no setor educacional, como disse, em escolas particulares, também na rede pública, em alguns cases, no sistema S, SESI, Senai. E o que foi interessante era que, no começo, nosso foco era puramente na educação, tanto aqui quanto lá fora. Só que empresas começaram a entrar em contato conosco, sem que a gente fez nenhum tipo de divulgação, propaganda, marketing, mas, de repente, uma professora falou em casa para o marido que, olha que legal o que a gente fez na escola. O marido, por acaso, era um gerente, diretor de RH. Nossa, que legal, a gente poderia usar isso nos nossos treinamentos. Entrou em contato conosco, podemos usar a sua ferramenta aqui na nossa empresa também? Claro, a gente nada contra. E isso começou a acontecer mais e mais vezes. Então a gente percebeu, nossa, tem aplicação no mundo corporativo também. E agora, há um ano mais ou menos, nós temos dentro da empresa Cepo parado para pensar que aonde que vai nosso negócio? Vai continuar na educação? Vai mais no mundo corporativo? Vamos fazer as duas coisas? E chegamos na conclusão que vai continuar as duas coisas, mas onde a gente veja mais crescimento é no mundo corporativo. Incrível que pareça. Começou na educação e, em certa forma, é meio óbvio que para alunos ou crianças faz sentido que eles gostariam de jogar, de qualquer jeito eles jogam jogos em casa, porque não também na escola. Mas faz muito sentido no mundo corporativo também. E essas mecânicas de jogos que a gente tem falado sobre pontos e níveis e sensação de progresso, premiações. Adulto também curte tudo isso. Não é apenas a criança que gosta. E quando você pensa também os jogos mesmo, puramente de entretenimento, diversão, muitos adultos, quase todos os adultos jogam algum tipo de jogo. Sim. Então faz muito sentido trazer isso para o mundo corporativo. E hoje em dia o treinamento não pode parar. Cada empresa tem que investir nisso e tem que fazer de um jeito que o funcionário aceita, que faz sentido, que traz retorno. Antigo jeito de apenas mostrar um PowerPoint, um PDF, não funciona. Você está gastando dinheiro e não traz resultados. Gamificação pode mudar o jogo. E aí, me corrija se eu estiver errado, tá? Tenho a impressão, por exemplo, que quando a gente fala de o ensino na escola, né, o acadêmico, enfim, ele é mais obrigatório, né? Então, o aluno está na sala de aula para aquela matéria, seja qual for a mídia de entrega, se ela é um game, se ela é um vídeo, se ela é... seja lá qual for o formato, ele tem que fazer. Independente da motivação dele. Né? É óbvio que se ele estiver motivado, melhor. Mas ali é independente. Na empresa e o adulto, a situação é um pouco diferente. Se eu conseguir engajar ele, dar mais motivação para ele, é melhor porque ele vai querer fazer cada vez mais cursos, porque nem todos são obrigatórios. Exato. E aí a gamificação esquenta esse negócio, né? Exato. O ponto principal para mim sobre gamificação é realmente engajamento e motivação. Tem outros benefícios também, mas é nesses aspectos que gamificação traz o maior benefício. E para adulto também dá uma razão, eles entendem por que eles estão participando, eles estão ganhando, eles não estão só fazendo esse treinamento porque o gerente mandou fazer, mas é uma razão além do treinamento por si, porque eles estão participando e gostando do processo. Você comentou da viagem do Rico, né? Então, como é que podia deixar a viagem mais... me fez lembrar, em Portugal, tem um parque chamado Quinta da Regaleira. Olha que bacana. Quando você entra lá, você passa na recepção, eles disponibilizam para você um sinal de Wi-Fi que funciona no parque todo e um QR Code para você baixar um aplicativo. Quando você baixa esse aplicativo,
Ele é uma espécie de um game que você vai andar nesse parque e nos parques tem os QR Codes que você vai escanear e alguns nem eram QR Code. Era a imagem que você tinha que pegar e quando você escaneava dentro do aplicativo, aquela estátua, aquele monumento falava com você numa realidade aumentada. Bacana. E você ia passando pelas etapas. Então, o que o aplicativo fazia, né, na estrutura do parque? Ele criava uma espécie de trilhas diferente para cada pessoa que estava entrando lá. Por quê? Apesar do parque ser bastante grande, ele podia controlar para que lado ele estava mandando mais as pessoas. Que assim você não tem sobrecarga. De repente entrou todo mundo junto na hora que abriu o parque, está todo mundo num lugar só, né? E lá não, ele mandava você para lugares diferentes, como se fossem trilhas de aprendizagem diferente. Isso. Você passaria por tudo, mas fazendo caminhos diferentes. Sensacional. E sem saber, sem você saber isso, mas Seppo está sendo usado em vários parques, em vários países. Lá na Finlândia, o Zoológico de Helsinki usa gamificação para o mesmo motivo, para direcionar pessoas do parque, trazer mais informações para os visitantes, sem precisar um ser humano ao lado deles, está no aplicativo, no jogo. Holanda, na Inglaterra. Inglaterra também é interessante, tem um parque temático gamificado com a Seppo. E lá também o RH usa Seppo para gamificar o treinamento dos funcionários. E começamos com um parque só, perto de Londres, e eles gamificaram todos os funcionários com a Seppo e atividades lá no mundo real. Tive que ir a várias atrações, realizar tarefas, tirar fotos, gravar vídeos, responder para perguntas múltipla escolha, tudo que a ferramenta permite, mas no mundo real. Então, misturando o mundo digital com o mundo real. E os resultados, esse parque, eles são muito focados em dados. Então, eles fizeram o primeiro teste, uns 6 meses, pesquisaram os dados e eles perceberam que depois de introduzir este jogo, gamificação para o treinamento, a satisfação tanto dos funcionários quanto dos visitantes melhorou muito. O sucesso foi tão grande que a pessoa que foi responsável dentro daquele parque ganhou uma promoção dentro da empresa. Agora ele é responsável para 10 parques lá na Inglaterra, introduzindo mesmo uma mecânica que agora eles têm dados reais mostrando que funcionou, e não só para funcionários, mas também para os visitantes. E que está vendo a gente aqui, imagina o seguinte, né? Nós estamos comentando de um parque. Já pensou, por exemplo, como é que pode ser o seu parque fabril? Ou até mesmo o seu escritório, né? Um colaborador, como o Passi comentou agora há pouco, fazendo um processo onboarding, ele pode entrar no onboarding e pode ir passando pelo departamento, de repente escaneando, né? Algum QR Code lá, alguma coisa, e ele vai ter informação sobre aquela área, pode caminhar, pode interagir e vira um grande game, assim como são feitos, né? Feito nos parques, feito em alguns museus também, né? Isso. Faz isso dentro da empresa. Sem dúvida. E você tocou num outro assunto que é importante para nós. Nós acreditamos, mesmo que nossa solução é uma solução digital, que qualquer aprendizagem de verdade acontece na interação entre seres humanos. Então, a ferramenta é digital, mas ela permite e incentiva a interação com outras pessoas. Você pode jogar em equipe, ou tarefa pode ser gravar um vídeo com funcionário X sobre assunto Y. Então, é muito importante ter essa interação e sair da sala de treinamento, usar a empresa, o escritório inteiro como lugar de aprendizagem, usar a cidade inteira como lugar de aprendizagem, porque sabemos que assim que a gente aprende com experiências, com interação, só lendo um texto, por exemplo, você vai lembrar 10% se você tem muita sorte e cabeça bom para lembrar coisas. Mas interagindo com pessoas, tendo experiências, você vai lembrar. Perfeito. Passe, eu tô consumindo tempo seu pra caramba aqui. Tô adorando o nosso bate-papo. Tem alguma história que você lembra aí que a gamificação fez, além dessa que você contou da tua filha, que foi maravilhosa, tem alguma outra história que você lembra que fez uma baita de uma diferença aqui numa situação
diferenciada, por exemplo? Agora você me perguntou difícil. Tem tantos tantos cases diferentes e o que acho legal é que realmente que a gamificação realmente traz aprendizagem, mas pode também mudar o comportamento, como foi o caso da nossa filha. Então, gamificação traz resultados no mundo real, não é algo. Game é sempre só algo ficção, diversão, mas gamificação traz resultados no mundo real. Tem não sei se você conheceu, Daniel Pink. Pô, esse cara, ele tinha uma série de programas acho que era no Discovery ou no History, que ele falava assim, como é que era o nome do programa dele? Mude sua rotina, ou repense sua rotina. E tudo que ele trabalhava lá era gamificação. Eu não sei se você chegou a ver essa série. Série não, mas o Pink eu conheço já. Ele tem vários livros bem interessantes. E ele mudou um pouco, né? O livro atual dele, que é o Motivação 3.0, ele mudou um pouco o jeito dele de pensar, mas era maravilhoso o que ele fazia na série. E aí quem estiver buscando na internet, busca lá Daniel Pink. De repente busca lá como gamificação mesmo. Você vai acabar achando uma série de materiais produzidos por ele. E ele pegava desafios como, por exemplo, o supermercado, como é que poderia fazer para a pessoa guardar o carrinho? E ele montou algo, por exemplo, ele colocou um ambiente que parecia um gol. E quando a pessoa passava com o carrinho por baixo daquilo lá, que era onde guardava o carrinho, tinha uma celebração, ele podia trocar lá por um docinho, alguma coisa assim, e as pessoas queriam levar o carrinho lá, porque aparecia lá, né, o gol e tal. Outra que ele fez que eu gostei muito, ele queria, por exemplo, diminuir a velocidade das pessoas lá naquela Road 66. Porque as pessoas tinham muito acidente lá e numa área meio afastada. Ele fez um negócio que eu achei incrível. Ele pegou a faixa, sabe a faixa que pinta ali no chão? E ele fez entre uma marcação e outra, que tinha uma espécie de um degrauzinho pequenininho, que o contato daquilo, numa velocidade de até, acho que era 70 km por hora, ela tocava uma música que era muito importante nos Estados Unidos. Que sensacional. Sensacional, né? Então todo mundo queria passar naquele trecho que era perigoso, naquela velocidade, para poder ouvir a música, porque o contato do pneu girando aquilo fazia o som. Imagina dirigindo rápido demais, faz um som irritante. Percebe? Então ele fazia as coisas de forma que as pessoas queriam participar, né? Isso. Teve uma que eu achei interessante também, que as pessoas lá num shopping nos Estados Unidos não estavam guardando as bandejas. Sabe da praça de alimentação? A pessoa comia, largava a bandeja na mesa, ao invés de levar onde tinha que guardar ali naquelas reservatórios lá, né? O que ele fez? Ele colocou um quadro na parede com 2 olhos. Gigante. E aquilo fez com que as pessoas, sabe, já olhar para aquilo e falar, opa, tem alguém observando. Então, ele não só gamificava, como entendia como de alguma forma, manipular o comportamento humano. Sim. Aí ele fez um outro que era também sobre velocidade em Nova York, onde ele queria limitar a velocidade de 60 por hora, só que as pessoas passavam no radar acima da velocidade, muitos levavam multas e nem se preocupavam com isso. Ele fez assim, cada vez que você passasse lá entre 55 e 60, né, se fosse 60 no máximo, você ganhava um número de bilhete da loteria. 59, né, que seria 2 pontos abaixo, 2. Aí 3 até chegar em 55, legal. Você ganhava 5 números para você concorrer na loteria. Muito bom. E as pessoas... Outro que ele fez, vou lembrar de um monte aqui. Né? Outro que ele fez que eu achei interessante é o seguinte, tinha um clube lá nos Estados Unidos onde as pessoas passavam um dia tomando uma cervejinha ou tomando mesmo refrigerante e eles observavam que as pessoas não saíam da piscina. Então, assim, onde é que está indo esse xixi, né? E eles perceberam que realmente a contaminação da água estava muito alta porque as pessoas não saíam de lá. Aí ele fez o seguinte, criou lá um banheiro onde quanto mais pessoas fossem lá fazer xixi, ia aumentando uma medição lateral, e quando atingia lá aquele número, todo mundo ganhava sorvete. Então, as crianças ficavam falando para os pais, vai lá no banheiro, porque todo mundo queria ganhar sorvete. Que legal.
Cara, eram vários episódios e cada desafio, sabe, ele consertava de um jeito. Tudo gamificando. O outro era uma casa na praia que vendia... Era uma loja que ficava na beira da praia que vendia produtos, souvenirs. Aí o que acontecia? As pessoas saíam da areia e entravam na loja, então a loja estava sempre com o chão muito cheio de areia. Pô, né, dava trabalho para ele limpar. Sim. E era ruim também ficar dentro da loja. O que ele fez? Ele pôs um elefante e o elefante estava ligado com um tapete e conforme as pessoas esfregavam o pé no tapete, aquilo depois de um tempo, o elefante começava a fazer o barulho, mexer a tromba e tal. Aí as pessoas queriam ficar passando o pé no tapete para... Se tivesse apenas um lugar para limpar sapato tradicional, ninguém faz. Mas agora, para o divertido... Ele gamificava para atravessar a rua. Enfim, tinha um monte de opções. E aí, assim, né? O céu é o limite na criação. E muito legal que a plataforma da CEPO permite fazer qualquer tipo de criação, de interação, né? Isso, é uma plataforma de no-code. Você não precisa saber nada de programação. Tem 4 ou 5 botões para criar um jogo. Tem várias outras opções atrás desses botões, mas eu costumo falar, se você sabe mandar um e-mail como anexo, é suficiente. Sabe usar Facebook é mais que suficiente, porque realmente não precisa saber nada de programação. Mesmo assim, você criar jogos interativos, onde você pode colocar vídeos, textos, links para sites externos, para estudar o assunto, não é para apenas testar conhecimentos, mas aprender dentro do jogo. E ter essa interação entre mundo digital e mundo real, com tarefas em que os jogadores têm que tirar uma foto, gravar um áudio, gravar um vídeo. E grande maioria de vezes você está jogando com seu celular, não já tem câmera no dispositivo, não precisa ter uma câmera, depois baixar para seu computador, depois subir para alguma plataforma, não, tudo super intuitivo com o dispositivo que você tem no seu bolso. Opa, você tem para indicar algum livro, algum filme que você recomenda para as pessoas sobre game ou sobre gamificação? A gente poderia colocar uma lista abaixo do vídeo com algumas dicas. Tem uma lista, mas agora perguntando, esqueci tudo. Tá bom. Você sabe que eu ouvi esses dias falar daquele jogador número 1, que é uma realidade de metaverso, né? E ele quer viver dentro do metaverso porque Sim. a realidade do mundo real não tá boa e aí ele quer viver só lá, né? Acho que essa fica uma dica além da lista que a gente pode colocar depois lá. Sim, a metaverso também é outro mundo que está crescendo muito. E lá na Finlândia, onde estou originalmente, também tem várias empresas que trabalham nesse setor de metaverso, com mundo fotorrealístico, sensacional. Outro dia a gente poderia falar só sobre isso, porque também é fascinante. Perfeito. Como é que te acha na rede? Mais fácil é no LinkedIn, Pasi Loman. Acredito que só tem um Pasi Loman no mundo inteiro, então não pode errar. Instagram também, mas LinkedIn é onde eu costumo comunicar mais com pessoas no mundo de trabalho. Perfeito. Vai aparecer no seu GC aí, né? Então o nome do Pasi, mas Pasi é P-A-S-I, né? Para ficar bem claro. Exato. Então você pode encontrar. Meu amigo, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Eu, por mim, ficava mais um tempão, porque já está muito bom o papo. Mas fica para uma próxima para a gente voltar a falar mais, né? Vamos fundar uma equipe, trocar ideias. Sempre muito enriquecedor trocar ideias. Vou pesquisar mais sobre Daniel Pink, essa série, por exemplo. Os livros dele eu já conheço, mas agora fiquei super curioso para essa série. Então, obrigado pelo convite, pela conversa. Foi um prazer. Obrigado, Pasi. E você que está com a gente aqui, viu a importância de você pensar em gamificação? Ó, o Pasi trouxe um exemplo com a filha dele. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que o Daniel Pink trouxe para mudar comportamentos. Então, anota aí, gamificação. Isso certamente vai aumentar o engajamento, motivação das pessoas e você vai conseguir, assim, muito mais resultado, tá bom? Espero você no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau!